Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais um dia compartilhando o pão com vocês. Que Deus abençoe. E hoje o texto para nossa breve meditação encontra-se no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, fala: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o texto em questão do começo do livro do profeta Jonas fala a relação do Senhor na hora de chamar Jonas para cumprir o seu propósito. Deus tinha um propósito específico com a vida de Jonas, era que ele levasse a vida, que ele levasse a mensagem, uma mensagem de julgamento a uma cidade que era cruel e sangrenta. Nínive era a capital da Assíria, os mesmos que invadiriam na época do cativeiro babilônio. Talvez por isso Jonas se negou. Mas nós aprendemos a partir daquilo que Jonas viveu, o que muitos de nós cometem quando recebem um chamado do Senhor. Comigo foi assim. Nós não entendemos, irmãos, muitas vezes os propósitos do Senhor, não entendemos os seus planos e nem como o Senhor age. Muitas vezes teremos dificuldade de compreender o chamado. E quem é que pode julgar Jonas? Quem é que nunca pensou em desistir do chamado? Quem é que nunca ficou talvez até apreensivo? Deus, aqui ele é um povo mau, não merece julgamento, não merece misericórdia, merece julgamento, merece juízo, sem prévio aviso. Quem de nós nunca pensou, meu irmão, ir num caminho contrário ao Senhor? Duvido muito que de vocês que me ouvem não tenham pensado. E essa palavra ela fala ao nosso coração, porque há uma consequência disso. A palavra fala assim, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Esse é o chamado de Deus a Jonas. E a palavra fala no versículo 3, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Ele fez só metade daquilo que o Senhor tinha ordenado. O Senhor mandou que ele aprontasse, e ele aprontou, mas ele foi na direção contrária a fim de fugir da presença do Senhor. No Salmo 139 fala: quem é que pode fugir do teu espírito? Se eu for ao mais profundo do abismo, lá tu estás. E se eu for no mais alto dos montes, tu lá também estarás. E ninguém tem essa capacidade, irmão. Ninguém tem a capacidade de fugir de Deus. Mas muitas vezes quando Deus nos chama e nos mostra o seu propósito, é exatamente essa a ação que nós temos. Às vezes fazemos como Jonas, pela metade. Às vezes não nos entregamos por inteiro. Às vezes temos dificuldade de entender o que Deus está querendo, mas o seu plano sempre tem a ver com resgate, e a sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. E nós precisamos confiar nisso para que venhamos a seguir o caminho que ele estabeleceu para nós. O grande problema é que quando Jonas fugiu, tinha um barco ali. Billy Graham diz que toda vez que nós tentarmos fugir da presença do Senhor, Satanás já terá um barco pronto. O detalhe é que aquele barco, Jonas teve que pagar a sua passagem. Então toda vez que nós formos fugir, irmão, da presença do Senhor, nós teremos que pagar pelos nossos próprios atos. O sangue de Jesus Cristo não estará disponível. E é o sangue de Jesus Cristo, como Paulo fala na armadura de Deus, que guarda a nossa mente da salvação, guarda a nossa mente das astutas ciladas do diabo, guarda o nosso coração de sentimentos ruins. É o precioso sangue de Jesus que pagou a dívida pelos nossos muitos pecados, pelos nossos muitos passos errados. Temos o livre-arbítrio, sim, irmão, podemos ir como Jonas, mas saiba que nessa embarcação é você que paga o preço. É você que paga o preço da consequência. E lógico que Deus tem o direito de lutar, que foi o que aconteceu. Ele foi atrás de Jonas com uma impetuosa tempestade, uma ventania que assolou tanto a Jonas como a todos que estavam no barco. A grande pergunta é: e aí, você vai encarar o quê? Paulo nos aconselha em Efésios 6,14, ele diz: nunca mais o pecado deverá
Aliás, Efésios 6, Romanos 6,13. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de justiça. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus. É por inteiro, meu irmão. Pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça na mão de Deus. Jonas teve que passar pela morte, literalmente, para compreender que o Senhor era o autor da vida, se entregando no fundo do mar, num período de trevas. Mas o Senhor o levou ao propósito. O Senhor tem a sua maneira de convencer. E pensando nisso, vamos orar, irmão, para que nós venhamos a nos entregar por inteiro agora. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Eu quero clamar pela Tua glória, Pai, naquilo que se refere às nossas escolhas. Que nós não venhamos jamais, Pai, a cumprir as Tuas ordens pela metade. Que nós jamais venhamos a pagar um preço caminhando numa direção contrária daquela que o Senhor deu para nós. Que nós jamais venhamos a cair, como o autor de Hebreus fala, coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Que nós possamos, Pai, seguir os Teus passos para que possamos viver e experimentar a plenitude de vida. É o que nós oramos hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmão, todos nós, e Jonas era amado por Deus, mas o fato de ser amado não quer dizer que nós estamos agradando a Deus com a nossa atitude. O fato de ser amado não quer dizer que nós sejamos agradáveis. Por isso eu quero terminar com Romanos 12:1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra, a paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.